Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos, podemos dizer assim, nós vamos voltar a um tema que nós já tratamos aqui. Acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos 2, um ano e meio atrás, nós falamos sobre as obras de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, que partiu e deixou um legado maravilhoso de ensinamentos para todos nós, inúmeros livros, com inúmeros autores, e o foco meu aqui é a Joana de Ângeles. Como nós fizemos, acho que foram 20 programas, não lembro mais, um ano e meio atrás, quase 2 anos, onde nós tratamos cada programa de um tópico da Joana. Mas agora eu vou sintetizar o trabalho dela todo, acho que dá para a gente fazer em 2 programas. Muito bem. Quem é Joana de Ângeles? A maioria dos espíritas conhece Joana de Ângeles, mas sempre tem aquele que não conhece ainda. Então vamos lá. É um espírito instrutor. Ela foi o espírito guia, o mentor principal do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ele psicografou bastante material dela, onde o enfoque é filosófico, psicológico e espiritual. Ela foi buscar no trabalho de Jung um trabalho que se aproxima muito com as necessidades do espiritismo de explicar certas situações. Então, quando se fala, no perispírito está gravado todas as nossas conquistas, realmente, é isso aí. Mas onde está gravado? É o que ela vai tentar mostrar lá no inconsciente profundo, que o Jung chamava de inconsciente coletivo, ou ele chama de inconsciente coletivo, né? Pois é. E então, vamos trabalhar um pouquinho esse nosso tema, mas antes, vamos ver um pouquinho da história desse espírito. Essa história eu peguei em livros, em introdução de alguns dos livros do Divaldo, então é uma história muito bonita. O que se tem mais antigo dela, que se tem conhecimento mais antigo dela, foi Joana de Cusa, no século I, na época de Jesus. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma parte lá que cita Joana de Cusa. Bom, se passou muitos e muitos anos, não se tem nenhuma referência de nenhuma encarnação intermediária, ela vai nascer como Clara, lá em Assis, companheira do nosso querido Francisco de Assis. Alguns falam que ela era a namorada dele, não sei, para mim ela estava num outro patamar já, né? E ela está lá em 1192 até 1253. Não que se ela fosse namorada não tinha nada de errado, mas a história mostra, quando a gente lê a história de Francisco de Assis, que ela era muito próxima dele. Não sei se dentro desse contexto homem e mulher, mas era muito próxima. Passou-se quase 400, 500 anos, ela nasce de novo como Joana Inês de la Cruz. Era uma irmã no México, que ela tem um nome que fala, que é aquela madre superiora, né? Aquela que comanda todas as freiras no local lá. Bom, me foge o nome. E ela era assim, e era muito inteligente. Como quando você lê um livro dela, você vê que ela tem uma inteligência, ela tem uma capacidade de falar, que é um negócio assim extraordinário. E ela falava vários idiomas. Então existe até um filme, né? Joana Inés de la Cruz, um filme mexicano falando dessa criatura maravilhosa que viveu lá no México. Passou-se muitos anos e ela vem nascer no Brasil como Joana Angélica de Jesus. Também, de novo, como irmã, vai para acho que é convento, né? É onde ela atinge um grau máximo. Ela vem a desencarnar numa luta
com os soldados portugueses que tentaram invadir para fazer maldade com as freiras. E ela entrou na frente, aquela coisa toda que a história conta, e acabou sendo morta, né? Bom, passou-se e agora ela atua como Joana de Ângeles. Joana, porque ela vem com esse nome há muito tempo. Quando o Divaldo pergunta seu nome, irmã, ela vai, põe qualquer nome aí. Ele falou, não, tem que ter um nome. Aí ela falou, tá bom, então põe Joana. Mas Joana de quê? Não, Joana. Não, tem que ter um nome. Falou, caramba, né? Tá, então põe Joana de Ângeles. Aí ele pôs Joana de Ângeles e assim ficou esse trabalho memorável. Então, a gente vai ver um contexto histórico. O movimento espírita no século XX, muito forte, ele, infelizmente, ele não está forte na Europa, no resto do mundo. Na Ásia, então, nem se fala em espiritismo, na Europa um pouquinho, nos Estados Unidos um pouquinho mais. Claro que esses grupos americanos de espíritas são normalmente dirigidos por brasileiros. Então, parece que a espiritualidade percebeu que precisaria ter um local que dali levaria o espiritismo, que esse local é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Pátria do evangelho nós já somos há muito tempo. Coração do mundo ainda não, mas um dia, quem sabe, vai depender de nós brasileiros. Porque o brasileiro é isso? O brasileiro é melhor que os outros? Não. O brasileiro tem responsabilidade e precisa assumir essa responsabilidade. O brasileiro aceitou a responsabilidade de ser melhor moralmente falando. E infelizmente o que nós estamos vendo no nosso país é algo, infelizmente, ao contrário, né? O Brasil é um país doente moralmente ainda. Esperamos que um dia deixe de ser e fique saudável espiritualmente, saudável em todos os sentidos. Mas temos uma infinidade de pessoas que, se desligando do Brasil, indo para outros países, lá vivenciando o contexto espírita, lá procura colocar isso na prática, formando um centro espírita, formando um grupo de estudos na casa dele. Bom, enfim, a doutrina espírita vem evoluindo. E a Joana faz um trabalho de falar, puxa vida, a psicologia é uma ciência profunda, importantíssima, que, claro, como toda ciência, como toda estrutura acadêmica, não acredita em Deus, não acredita em espírito, nada disso. Então, para a psicologia tradicional, todo pensamento provém do cérebro. E se morreu o cérebro, morreu o pensamento, acabou tudo. Não existe nada extra. E um médico, doutor Carl Jung, ele questiona isso. Ele fala, não, peraí, deve ter mais coisa. Tudo bem, ele vem de família religiosa, ele já tinha uma predisposição para o contexto espiritualista, visitou um monte de lugares espiritualistas e chegou à conclusão que o pensamento não é gerado pelo cérebro, mas é trabalhado pelo cérebro. O começo de tudo, a ideia, a vontade é gerada fora, pelo espírito, e é condensado e estruturado no cérebro. E assim nasce a série psicológica de Joana, onde ela tenta integrar ciência psicológica e princípios espirituais, e ela consegue brilhantemente. Ela compreende que nós somos corpo, mente e espírito. Corpo, mente, pensamento, e espírito, o ser imortal que gera esse pensamento, que tem a vontade. Carl Jung e Abraham Maslow, eles trabalharam muito nessa psicologia humanista. E eles vão trabalhar muito na ênfase da liberdade, da criatividade e da autorrealização, principalmente o Carl Jung, que ele, como é que eu vou dizer, essa psicologia humanista, que também ela é trabalhada pelo Carl Roger. Tudo isso que eu estou falando, eu não sou psicólogo, eu sou da área de eletrônica, não sou, e a gente procurou estudar um pouco para poder entender
Então eu peço desculpa que às vezes eu posso cometer uma falha em algum termo psicológico, em alguma colocação da psicologia tradicional, mas estamos nos esforçando para fazer o melhor. Então, como eu estava dizendo, o Carl Rogers, o Abraham Maslow, que criaram uma série de estudos dentro da psicologia, e eu não estou trabalhando aqui a psicologia de novo como um psicólogo, que aí eu poderia citar inúmeros pensadores, inúmeros psicólogos, médicos, psiquiatras da área. Então eu estou citando alguns só, que é onde eu consegui alcançar. E a Joana, quando eles falam em ênfase em liberdade, criatividade e autorrealização, a Joana vai em busca do potencial espiritual do ser. Que nosso potencial espiritual vai nos levar, com o desenvolvimento nosso como ser em evolução, liberdade, criatividade e autorrealização, sem dúvida nenhuma. A Joana fala muito, pessoal, no ser integral. Nós somos um conjunto de coisas, sem dúvida nenhuma. E esse ser integral, ele sai só da dimensão física e passa para a dimensão psicológica, para a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então nós somos físico, psicológico, emocional e espiritual. E a ideia o ser integral é a harmonia entre todos esses contextos. A harmonia do meu corpo físico, com a minha parte psíquica, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e, consequentemente, isso tudo com o ser espiritual, o ser imortal, esse eu profundo que decide que quer e deixa de querer. Não importa. Bom, aí, o que acontece? Quando nós começamos a estudar Joana, começamos a tentar ir a fundo no contexto de Joana, nós vamos perceber que o estudo dela é muito profundo. É muito profundo. O estudo de Joana requer uma análise com muita calma. Tem um livro chamado, eu não lembro se é Reflexos da Alma ou Refletindo a Alma, eu devia ter colocado ele aqui do lado, mas seja Reflexo da Alma ou Refletindo a Alma, é um livro de um grupo de psicólogos, psiquiatras, espíritas, que condensaram o trabalho dela num único livro. Ficou simplesmente maravilhoso. É um livro denso, né? Um livrinho fininho, claro. E lá vai ser tratado consciente, inconsciente pessoal, inconsciente profundo ou coletivo, o ego, o self, os complexos, os arquétipos, as sombras, né? E, por fim, o alcance do equilíbrio, a individuação, o ser pleno, o ser integral. E com isso, a gente consegue, ao estudar todos esses itens, a gente consegue avançar um pouco no entendimento desse trabalho da Joana. Porque cada um desses itens reflete no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Por isso que não tem como. Temos que estudar isso. A boca está ficando seca. Então vamos lá. A consciência. Campo de lucidez, percepção e escolha, responsabilidade moral e espiritual, autodescobrimento, expandindo essa consciência. Consciência é aqui, estamos conversando aqui, Eita, desculpa pessoal, estamos conversando aqui, tudo bem que é uma coisa unidirecional, mas tentando mostrar primeiro o que vem a ser essa consciência. É o nosso dia a dia, é a nossa percepção do mundo à nossa volta. E essa consciência que tem toda a responsabilidade da nossa evolução, porque é no consciente que a gente vai assimilando ou não determinadas coisas. Logo depois nós vamos para o inconsciente individual. O inconsciente individual é aquele em que nós vamos guardando situações da consciência.
Então, por exemplo, conteúdos reprimidos, experiências da vida, por exemplo, algumas memórias que a gente não acessa diretamente, algumas coisas que nós percebemos no ambiente e já é guardado direto lá no inconsciente. Um exemplo, você está dirigindo um carro na estrada e tem uma propaganda. Você está preocupado com a estrada aqui, ó. E você bateu o olho, você só deu um flash lá, você viu lá uma propaganda de refrigerante e você continuou na estrada. Daqui a pouquinho, é bem provável que você vai virar para a pessoa e falar, puxa, vamos dar uma paradinha para tomar alguma coisa? O consciente não gravou, mas o inconsciente gravou aquela mensagem. E aquela mensagem começou a trabalhar dentro da gente. É um exemplo bem simples, bem pequeno, mas é por ali. Ou seja, algumas coisas que não vêm direto no nosso consciente. E aí, nós temos um outro inconsciente, que esse é o profundo, chama consciente coletivo, que o Jung entendeu. O Jung entendeu que a gente teria, ao nascer, a gente absorve do mundo algumas coisas. Claro, a gente absorve da mãe, do pai, herança, né? A hereditariedade lá da estrutura, né? Da mãe e do pai. Nós também adquirimos, sem dúvida nenhuma, do mundo uma infinidade de informações, seja vinda pela mídia, vinda pelo pai e a mãe, tudo quanto é lugar nós estamos adquirindo, e isso faz parte lá do inconsciente profundo. Mas o que a Joana vai nos colocar, que esse inconsciente coletivo, na verdade, são os conteúdos das reencarnações anteriores, funciona como os arquivos da alma, né? E nesse inconsciente profundo estão uma figura que nós vamos ver daqui a pouco, que são os arquétipos. São estruturas que nós temos dentro de nós, que nessas estruturas é que nós tomamos muitas vezes decisões. E, claro, as heranças psicológicas e espirituais das outras encarnações. E aí nós chegamos nos arquétipos. Os arquétipos, eles são imagens, são símbolos que nós temos dentro de nós. Vamos dar alguns deles. Por exemplo, o arquétipo de mãe, o arquétipo de herói. Nós temos algumas estruturas, alguns símbolos, e é em cima dessas estruturas que a gente toma as decisões. Porque para nós, no atual estágio de evolução, símbolos, mitos de todo tipo, figuras, a gente... Vou dar um exemplo clássico que é fácil de você perceber. O ator principal da novela, que está fazendo muito sucesso, ele entra em cena com uma característica diferente. Ele pegou o cabelo, pintou metade de amarelo, metade de azul, sei lá, né? E aparece na televisão. Muitas pessoas vão bater o olho naquilo e vai formar uma ideia. E aquela ideia ela vai querer vivenciar. E ela vai fazer a mesma coisa. Porque aquele ator lá, ele é um herói para ele. E o que ele fizer, eu vou fazer também. É muito comum isso entre as pessoas, né? Então, os arquétipos é uma estrutura que nós vamos criando e destruindo ao longo da nossa evolução. Nós temos, por exemplo, um arquétipo de Deus. Há pessoas que têm uma ideia de Deus antropomórfica. Um velhinho de barba branca, né, perna, braço, tal, que é sentado num trono de ouro. Esse é o arquétipo de Deus que a maioria das pessoas tem. E se você for estudar profundamente a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, o ensinamento espírita, os ensinamentos enviados pelos bons espíritos, nós vamos ver que Deus é muito mais que isso. É uma estrutura que está indefinida para nós ainda. Mas, como disse a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus, causa primária de todas as coisas,
inteligência suprema de todo o universo, ou seja, o Criador do universo. E nós vamos parando por aqui. No nosso próximo encontro, na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre o trabalho de Joana. Vamos mais um pouco para frente. Estamos tentando em 2 programas falar um pouquinho desse trabalho grandioso. E caso você queira ir mais a fundo, mais a fundo, leia os livros de Joana. Tem a série psicológica toda, eu não falei aqui, mas eu posso até depois falar os livros. Eu vou citar alguns, porque ninguém vai ficar gravando toda aquela série. Mas se você chegar na internet e escrever assim, série psicológica de Joana de Ângeles, vai aparecer todos os livros lá. Você vai lendo. Eu já digo, é muito complicado. Tem livros que é mais ou menos, dá para entender, mas tem livro que é pesado, um livro que é muito difícil de entender. Mas com devagarzinho, com calma, vai se abrir um novo mundo para você. E é isso aí. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, pessoal.